você já falou, né? Nós vamos trazer algumas polêmicas. Vou pegar o gancho da palestra do Denise, né? Ela vai pedir para levantar a mão quem é que tinha ataque. E eu levantei e ela falou, né? Como é que você vai dar conta aqui? A ansiedade não vai ser um problema, o problema é que eu estou em recuperação de chikungunya, tá? Então, se eu ficar meio lento, perder um pouco a linha de raciocínio, é porque hoje é o meu primeiro dia que eu estou saindo do meio de trabalhando, tá bom? Então, assim, é pela causa desse aqui, porque esse aqui é muito importante. Mas, vamos lá. Então, a gente quer primeiro contextualizar um pouquinho quem são esses alunos que nós estamos falando, né? Primeiro, em termos numéricos, a gente precisa entender o público que nós estamos atendendo hoje, né? A gente tem um número de prevalência, de ideia na população, mas vamos pensar, a gente fez um recorte, né? A gente sabe que tem pessoas de diversos lugares do estado, mas a gente fez um recorte inicial em Belo Horizonte. Isso aí. É muito importante, né? Assim, quando a gente fala de prática, pelo menos para mim, assim, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter é qual que é o impacto. E uma das formas de a gente analisar o impacto do nosso discurso, o impacto do que a gente está querendo falar, é entendendo estatísticas populacionais, né? Então, quando a gente olha os estudos, isso aqui é o censo escolar. Então, eu tenho duas normativas dentro do mesmo espaço que estão em conflito. E aí me perguntam, qual é o problema desse parecer? A aprovação dele. Depois que ele for aprovado, vai ser o problema dele. Porque se ele está aprovado, a gente vai ter... regra, a gente vai ter que se mobilizar. O ponto, eu vou ampliar um pouquinho essa discussão, eu acho muito importante entrar e aprofundar, porque isso aqui vai ser um parâmetro para a prática a partir de agora. Mas no final nós vamos abordar tópicos práticos mesmo, assim, o que fazer lá no chão da escola, gostei do termo. Mas quando eu fui estudar esse parecer com o André, eu fiquei incomodada porque jogou para a educação algo que era saúde. E aí, porque assim, é lindo, né? Vou trabalhar as ABDs dentro da escola para aqueles meninos que precisam. Mas peraí, a ABD é um campo de atuação da terapia ocupacional. Cadê a terapia ocupacional dentro do SUS? Né? Não é certo? Cadê um procedimento lindo? Então, assim, a construção de fluxo de atendimento é lindo de ler. É um documento gigantesco. Está muito bem estruturado. Mas pensando em escola pública, da criança que necessita do suporte do SUS, que precisa do sistema público. O que o SUS fala sobre o autismo? O que o Ministério da Saúde fala sobre o autismo? Nada. Praticamente nada. Existe um projeto de lei de 2012 que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora no Senado, que é um projeto para o atendimento no SUS, né, a construção de serviços especializados para o autismo. Isso é um projeto de lei. Tá? Quando a gente olha para diretrizes no SUS, autismo é tratado como qualquer outra condição, então ela vai passar pelo fluxo de atendimento típico. Então você vai no médico geral, né, médico da família, pensando no posto, ele vai identificar o que tem de alteração, vai indicar o especialista, teoricamente o especialista vai fazer o diagnóstico e essa criança pode ser atendida pelo grupo de profissionais do posto de saúde ou dos centros que existem na região. O ponto é, quando tem vaga, quando tem especialista, e o autismo ele não pode, assim como os outros transtornos dentro da saúde mental, ele não pode ser tratado como qualquer doença, né? Porque aqui eu estou usando o termo doença pensando na construção dentro da saúde. Não é um transtorno, é uma condição diferente, é uma condição que envolve acompanhamento contínuo e não tratamento para a cura. Então você tem toda uma lógica diferente
e que isso não é visto dentro da área da saúde. O ano passado, em setembro, o governo pontuou que o autismo iria ser incluído dentro do grupo de pessoas com deficiência para ter recurso financeiro dedicado a isso, ia dedicar 20% do orçamento seria dedicado ao autismo. A discussão em cima do parecer, para muitos pedagogos, é porque o parecer usa princípios da saúde para a educação, usa princípios da análise aplicada do comportamento para a educação. Oi? Você sabendo ou não, você está usando princípios de análise do comportamento para a aprendizagem. A aprendizagem acontece através disso. O ponto não é esse. O ponto é que a escola parou lá em Piaget. E é isso que eu acho. Quando a gente fala de política pública, nós não estamos falando apenas de inclusão, nós estamos falando da construção escolar do Brasil que a gente tem. Já citei a BNCC. A BNCC tem uma diretriz, metodologia ativa, só do ponto de vista, que em muitos lugares ela já está mais superada, ela está esquecida. Um exemplo que eu gosto bastante é uma publicação de 2020, chama Pedagogia do Sucesso, são 2 volumes, do professor Vitor Rassi, do Henrique Simplício e da maravilhosa professora Kátia. Eles começam os 2 volumes com a seguinte fala: vamos trabalhar com formas eficazes, eficientes, de como deixar a educação, e lá embaixo ele coloca, mas nenhuma pode ser observada no Brasil. Dói isso. Ainda mais para mim, estou dentro da escola. Dói isso. Gente, André é professor para pensar, tá? Então, assim, a gente precisa entender por que essa corrente das políticas públicas. Porque não é só falar de inclusão. Para a gente conseguir incluir, a gente tem que mudar a escola por um todo. E pensar lá no meu colega, professor, na sala de aula. Porque ele precisa do suporte de cada um de vocês. E vou falar da escola pública, para ser mais fácil. Quem define hoje é o diagnóstico. Determinados diagnósticos que a gente conhecia antes, como transtorno global do desenvolvimento, chega com esse diagnóstico na escola, tem o direito. Ter o direito é diferente de ter o professor. Ok? Do ponto de vista de lei, vocês podem ir na lei, o direito das pessoas com deficiência, tem só 2 transtornos que têm direito ao professor, que é deficiência intelectual, o transtorno do desenvolvimento intelectual e transtorno do espectro autista. Só. TDAH, não. A lei do TDAH ele traz a adaptação curricular ou a adaptação do momento próprio. Só. Por que, pessoal? Entendendo que, para que a gente possa recebê-los, a gente precisa, primeiro, entendê-los. Saber ali quem são esses 11 indivíduos. Por quê? Por que isso importa para a gente? Porque quando a gente está falando de autismo, nós estamos falando de um diagnóstico completo. As 2 últimas mesas, a Denise, a mesa da doutora Valéria, do doutor Ricardo, eu esqueci o nome das outras 2 mesas, Rodrigo, Karina e Flávia. Eles foram muito claros quanto ao tempo do diagnóstico, a percepção das características, como identificar. Então nós não estamos falando de uma mera descrição. Nós estamos falando de um perfil complexo. Um perfil complexo que quando nós pegamos os laudos de diagnóstico, nós não vimos essa complexidade na estrutura de sugestões do que deve ser feito com essa criança. Então, nós infelizmente ainda falamos de intervenção, e aí eu incluo inclusão também, inclusão escolar, nós estamos falando de inclusão com o autismo. Só que isso não faz sentido. Porque autismo é uma categoria extremamente complexa. E, como o André falou, nas outras mesas
mostraram isso. Hoje assim, depois do DSM-5, teve um avanço muito grande no entendimento dos perfis mais sutis. Então, de 2013 para cá, então tem 10 anos que evoluiu muito a literatura científica sobre o perfil sutil, ou o perfil de nível 1. E isso traz um espectro que é muito amplo e um espectro que é muito complexo. Nós não falamos de um grupo de características, a gente está falando da complexidade da manifestação de 2 grupos, que é a comunicação e interação social, padrões rígidos e reprodutivos. Então, é de uma complexidade do entendimento do autismo, que, na minha percepção enquanto profissional do diagnóstico, para mim, autismo é